Pronto. Então, dando sequência à discussão que nós fizemos no outro encontro do GPI-TEC, que era sobre a questão da pedagogia pedagogia do vírus, a cruel pedagogia do vírus, do Boaventura. Hoje nós vamos trabalhar um dos capítulos, né, que ele traz, que é o capítulo 4, que é a intensa pedagogia do vírus, as primeiras lições. Gostaria de pedir para uma das meninas que pudesse compartilhar no grupo, pelo Meet, compartilhar essa página. Daí a gente vai tentar ler alguns elementos que são importantes e fazendo comentários. O grupo de estudo, pessoal, ele envolve uma discussão do grupo. Então, todo mundo está convidado a falar, a participar, a perguntar, certo? E contribuir de uma certa forma. Então, é uma coisa bem livre, tá? Não tem essa imposição de ter que apresentar uma coisa. É mais no sentido mesmo para a gente se apropriar desses elementos teóricos aí, tentar fazer essa relação dialética com a realidade educacional, principalmente realidade escolar. Então, pediria para uma das meninas, não sei, a Natasha ou a Flávia, ou sei lá, as meninas aí, a Tati, uma de vocês poderia colocar, quem está com uma internet boa? É compartilhar a tela, professora, com o texto? Só do capítulo 4, do Tá, Boaventura. só um minutinho. O que a Natasha está rindo, gente? Tô vendo, tá, Natasha? Não, Pro, é que eu tô falando aqui com as meninas que a gente vai pirar. Ano que vem a gente pira o cabeção. Olha, falando mal de mim, gente! Você viu, Jair, como são os alunos? Por trás das telas, a gente não sabe o que está acontecendo, meu filho. Só um minuto, que tá indo aqui, gente. Ó, gente, não é porque é gravado que a gente tem que ficar engessado, não, tá? Liberdade, por favor, liberdade, liberdade, agora. Já. Bom, quem que vai compartilhar? Eu tô tentando, mas esse Meet não tá ajudando hoje. Não? Então, se eu fizer isso, se for falar, vai ser pior. Tá, peraí. Ó, vamos ver aí, ó. Peraí. Tá dando para ver, gente? Agora eu vou maximizar. Ela vai entrar. Isso. É que daí fica até melhor para a gente, para eu até dialogando com vocês. Olha, na verdade, esse texto dessa obra do Boaventura, ela é bem rápida e objetiva, né? Não sei os que entraram hoje, chegaram hoje, já conheciam. E para esse capítulo, ele traz aí praticamente 6 lições, né? Então, nós vamos trabalhar, ele é bem pequeno, então nós vamos trabalhar assim de uma forma bem objetiva, pedindo para que uma das pessoas leia, então nós vamos diversificar o grupo. Um lê a lição 1, outra pessoa lê a lição 2, e conforme termina a lição, a gente tenta abstrair o que é a essência dessa contribuição do Boaventura para o campo aí da sociedade atual e já fazendo gancho, pessoal, com a educação, que é o nosso foco. Nós não estamos aqui para ficar discutindo o mundo, né, e as verdades desse mundo necessariamente, mas nós temos que compreender essa complexidade, né, essa sociedade macro, para que a gente entenda o processo da educação. E quando eu falo educação, eu não estou só me restringindo à escola. A escola é um dos lugares que acontece a educação. Mas eu estou falando da educação enquanto campo formativo, né? De formação humana, que envolve toda essa globalidade, né, desse homem, todo esse desenvolvimento integral desse ser humano. Claro que a escola é um dos lugares que acontece a educação, como outros lugares também. A própria família, né? Seja ela constituída de família nuclear, família, né? Outros tipos de família adotiva, né? Não importa. O que importa é o quê? Que ali também, consequentemente, interfere na formação desse ser humano. Então, dentro desse campo do Boaventura, o que nos interessa é ver como que ele está contextualizando essa sociedade, né, e o que nós podemos abstrair de compreensão, né, dessa pedagogia do vírus que ele vai falar. Então, gostaria de convidar quem
quem tivesse assim, à vontade para ler essa primeira lição para a gente, e aí a gente vai fazer comentários. Pode ser, Tati? Posso ler. Então vai lá, amor. Ó, a intensa pedagogia do vírus, as primeiras lições. Então, lição 1. O tempo político e midiático condiciona o modo como a sociedade contemporânea se apercebe dos riscos que ocorrem. Esse modo pode ser-lhes fatal. As crises graves e agudas, cuja letalidade é muito significativa e muito rápida, mobilizam os médias e os poderes políticos, e levam a que sejam tomadas medidas que, no melhor dos casos, resolvem as consequências da crise, mas não afetam as suas causas. Pelo contrário, as crises graves, mas de progressão lenta, tendem a passar despercebidas, mesmo quando a sua letalidade é exponencialmente maior. A pandemia do coronavírus é o exemplo mais recente do primeiro tipo de crise. No momento em que escrevo, já matou cerca de 40 mil pessoas. A poluição atmosférica é o mais trágico exemplo do segundo tipo de crise. Como noticia o The Guardian, de 5 de março, segundo a Organização Mundial de Saúde, a poluição atmosférica, que é apenas uma das dimensões da crise ecológica, mata anualmente 7 milhões de pessoas. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, o gelo da Antártida está a derreter 6 vezes mais rapidamente do que há 4 décadas, e o gelo da Groenlândia 4 vezes mais rapidamente do que se previa. Segundo a ONU, temos 10 anos para evitar a subida de 1,5 grau de temperatura global em relação à época pré-industrial, e em qualquer caso vamos sofrer. Apesar de tudo isso, a crise climática não suscita uma resposta dramática e de emergência como a da pandemia está a provocar. E o pior é que, enquanto a crise da pandemia pode ser de algum modo revertida ou controlada, a crise ecológica já é irreversível, e agora há apenas que procurar mitigá-la. Mas, ainda mais grave, é o fato de que as duas crises estarem ligadas. A pandemia do coronavírus é uma manifestação entre muitos do modelo de sociedade que se começou a impor globalmente a partir do século XVII, que está hoje a chegar à sua etapa final. É este o modelo que está hoje a conduzir a humanidade a uma situação de catástrofe ecológica. Ora, uma das características essenciais desse modelo é a exploração sem limite dos recursos naturais. Essa exploração está a violar de maneira fatal o lugar da humanidade no planeta Terra. Essa violação traduz na morte desnecessária de muitos seres vivos da Mãe Terra. Nossa casa comum, como defendem os povos indígenas e camponeses de todo o mundo, hoje secundados pelos movimentos ecologistas e pela teologia ecológica. Essa violação não ficará impune. As pandemias, tal como as manifestações da crise ecológica, são a punição que sofremos por tal violação. Não se trata de uma vingança da natureza, trata-se de puro autodefesa. O planeta que tem se defender para garantir a sua vida. A vida humana é ínfima parte, 0,01% da vida planetária a defender. Então, essa é a primeira lição. Olha, interessante que dentro desse campo, né, do que Boaventura traz, ele vai colocar que, na verdade, as crises, elas existem, né, há tempos. E muitas vezes a gente acaba, né, não percebendo o quanto algumas situações que nós já estamos passando desde, né, de um tempo aí atrás, que hoje já se tornou irreversível. E nós acabamos negando, anulando isso por conta do momento que estamos vivendo. Então, no caso, né, das crises, o que o Boaventura ele vai trazer, pelo menos pela minha compreensão dentro desse texto, que existem, sempre existiram crises, né? E tem crises que são mais agudas e graves do que outras. Se a gente olhar no campo hoje, nós consideramos que a pandemia, né, a crise do coronavírus, ela é realmente uma situação que tem matado muitas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma reflexão.
este ainda é um campo que ainda temos esperança, né, de tentarmos reverter esse quadro, o que já não acontece, por exemplo, com o campo ecológico, a crise ecológica, né, que, querendo ou não, a natureza já está reagindo de diferentes formas a essa ausência de limite desse homem em relação à natureza. É interessante que quando eu faço essa relação, né, que Boaventura nos provoca, ao mesmo tempo eu também vou vendo que várias outras situações de crise, pessoal, já existiam e que com esse contexto que estamos vivendo agora, elas foram, né, como se diz, escancaradas, né? Elas são postas, né, para nós e nos provocam, né, um olhar de percepção e de atenção do que antes a gente não via. Uma das situações que é o campo da desigualdade, que sempre existiu e que agora tem, né, uma gravidade muito visível, tanto no campo geral da sociedade, quanto no campo até escolar, formativo, né, da educação que a gente tem visto aí acontecer, né? E esse campo da desigualdade é um campo que, por exemplo, nós notificamos e a pergunta é, o que estamos fazendo também para remediar essa situação? Que cada dia mais está se agravando. Estamos chegando no final do ano, e aí a pergunta é, como que ficou esse processo com as nossas crianças e os nossos estudantes? E aí? Né? Vão passar de ano, beleza. Mas o que realmente, né, foi apreendido no sentido de experiência da educação, não só de vivência. Muitos viveram a educação, com conteúdos, com aulas, com atividades. A pergunta é, o que realmente, né, fizeram de experiência em relação à educação? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Professora, quando eu estava realizando a leitura do texto, desse capítulo, e aí prestando atenção em cada lição que o Boaventura vai apresentar, eu acho que a gente consegue um exemplo do que 2020 evidenciou. Claro que eu concordo quando você fala que antes, acho que agora foi escancarado, foi aberto, né? Foi intensificado, e agora a gente está conseguindo olhar, né? Que a gente não percebia antes. Então, assim, levando em consideração a primeira lição que ele fala da crise ecológica, a gente pode relacionar com as queimadas, né, a devastação que a gente teve nas matas no ano de 2020. Então, assim, relacionando, eu acho que o ano de 2020, até os dias, né, de hoje, até nas semanas, nós vamos encontrar um exemplo para cada lição. Isso que eu achei curioso quando eu estava fazendo a leitura, né? Que aí depois ele vai falando da desigualdade, das questões raciais, né, do preconceito. Mas, assim, é só fazer esse comentário mesmo em relação a cada... Eu acho que em 2020 nós vamos encontrar um exemplo para cada lição que ele apresenta. Sim, até o lema, né, de 2020, esse foi o pior ano, né? Na verdade, gente, se a gente for olhar, esses últimos tempos, né, têm sido tempos sombrios, tempos difíceis, né? 2019 também não foi um ano fácil. Também tivemos várias, né, complicações. E, às vezes, a gente acaba fazendo o quê? Aquilo que está mais imediato parece que nos tortura mais e nos deixa em pânico, né? Mas nós também tivemos grandes outras situações. Claro, às vezes alguém poderia, mas não é como agora. Mas nós também tivemos outras situações que muitos perderam, outras crises e outros momentos, né? Que também perdemos, e perdemos muito. Só que daí a gente está sofrendo agora, é aquela coisa da emoção, daquele momento que estamos vivendo, certo? De repente, diante de 2021, que eu tenho esperança, né? Vamos usar o verbo esperançar de Paulo Freire, né? Que em 2021 as coisas sejam diferentes do que 2020, nós também poderemos dizer o quê? Nossa, se não for, nossa, esse ano está mais difícil que 2020. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma tendência, que dentro da teoria crítica, o Adorno ele fala muito, que é o imediatismo. A gente fica muito em cima do imediato, do que está, e não do que é. O estar no sentido do quê? Da condição que está acontecendo agora. E quando a gente cai nas malhas de uma razão instrumental, a gente não consegue fazer esse processo dialético e contextualizado dentro da sociedade e dentro das transformações
históricas que vêm acontecendo, o que está refletindo na vida e na formação humana. Né? E aí ele vai colocar, por isso que ele cita tanto esse campo da emancipação, os caminhos para a emancipação, que é o quê? Tentar ter um olhar crítico, de uma crítica imanente, que vai além dessa aparência, e possa entrar nesse campo da essência, né? De perceber que é um momento realmente crítico, mas nós também tivemos outros momentos críticos, e nós não podemos colocar isso dentro de uma casinha, né, da crise, achando que nós não vivemos dentro de uma sociedade que a cada vez mais ela vem se tornando, né, como se diz, tensa, né, tensionando as nossas relações e as nossas vidas, né? E esse é um ponto que eu acho que é interessante, que olha para você ver, o Boaventura, ele não é da teoria, mas ele consegue trazer alguns fomentos para a gente pensar pelas lentes da teoria crítica. Né? E ele está querendo dizer o quê? Quando nós não temos uma reflexão, né, um olhar dialético sobre o mundo e com o mundo, a gente acaba achando que é o pior momento. Mas não é, é porque isso foi o quê? Está em exibição, estamos vivendo esse contexto, mas nós já tivemos outras situações, algumas até irreversíveis, nem tem mais como resolver, né? Aí entra, alguém mais quer fazer algum comentário? Senhor Jair, fique à vontade, Cândida, as meninas aí. Então, vamos para a lição 2. Beleza? Vamos lá na lição 2. Quem poderia ler? Outra pessoa para poder dinamizar aí. Quer que eu leia, Pro? Pode ser. Lição 2. As pandemias não matam tão indiscriminadamente quanto se julga. É evidente que são menos discriminatórias que outras violências cometidas na nossa sociedade, quando trabalhadores empobrecidos, mulheres, trabalhadores precários, negros, indígenas, imigrantes, refugiados, sem abrigo, camponeses, idosos, etc. Mas discriminam tanto no que respeita à sua prevenção, como à sua expansão e mitigação. Por exemplo, os idosos estão a ser vítimas em vários países do darwinismo social. Grande parte da população do mundo não está em condições de seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde para nos defendermos do vírus, porque vivem em espaços exíguos ou altamente poluídos, porque são obrigados a trabalhar em condições de risco para alimentar as famílias, porque estão presos em prisões ou em campos de internamento, porque não tem sabão ou água potável, ou pouca água disponível para beber e cozinhar, e etc. Tem uma outra realidade que ele coloca, que não é novidade para nós, né? Quando nós criamos também aquilo que o Adorno vai falar, que é a questão da padronização. A gente cria um grupo, que esse grupo é eleito dentro de uma condição social, e a partir desse grupo, a gente padroniza vidas e subjetividades, colocando todos dentro de uma mesma condição. Então, quando nós tivemos, né, e disparamos, às vezes pode ser até, para quem já ouviu isso, ser até um repeteco, mas é uma coisa que nós temos que deixar muito claro. Tomar muito cuidado, principalmente com esse campo midiático, né, com as redes sociais, que ao invés delas, às vezes, contribuir, elas acabam fazendo o quê? Né, somando num fortalecimento para nos deixar cada vez mais semi-informados. Outra palavra que poderíamos relacionar é alienação. Né? Quando tivemos aquela situação, né, todo mundo dentro de casa, todo mundo dentro de casa, numa casa que você tem como até se esconder, é muito viável, né? Agora, estar todo mundo dentro de casa, numa condição que nem cabe, né? Então, a questão da falta de sensibilidade à dor do mundo, né? De perceber que nem todos estariam dentro desse mesmo contexto. E aí é onde a gente vê que esse ponto social, ele acaba se alargando dentro da escola. Quando eu crio também esse olhar de padrão, de padronização, né? De querer que as crianças reajam a atividades. Claro que vamos deixar bem claro que tem muitos profissionais sensíveis, muitos profissionais, né, que têm essa flexibilidade, mas nós também temos muitos que não estão tendo flexibilidade alguma, né, querendo cobrar desse outro, dessa criança,
o que ela não pode oferecer naquele momento, né? E aí esse é um elemento que eu particularmente acho muito interessante dentro das contribuições que o Boaventura coloca, que as pandemias não matam tão indiscriminadamente quanto se julga. Por quê? Porque por trás disso existem outras questões que estão muito sérias e que nós muitas vezes não estamos percebendo. Porque nós criamos receituários de solução e ficamos em cima dessa tecla do fim e não do meio, que é um ponto também que o Horkheimer vai falar com muita autoridade com a obra Eclipse da Razão. Nós estamos preocupados em resolver o problema. Vamos pensar o próprio caso hoje dessa questão da vacina. Nós estamos com uma esperança com essa vacina, né? Enquanto, na verdade, enquanto ela não chega, quando a população tem a liberdade de poder sair um pouquinho mais daquele fechamento, daquele isolamento, extrapolam. Nós temos casos aqui em Londrina, principalmente com os bares noturnos. Quantos, né, que criou-se um limite até às 10 horas, beleza, tal, e começou a encher. Nós temos ruas aqui, que tem vários barzinhos, que vocês sabem, que estão lotados, né? E aí, o que acontece? As pessoas ficam, o bar fecha às 10, mas quem está lá dentro não vai sair antes das 10, né? E muitas vezes ultrapassa essas 10. Conheço realidades que da meia-noite tem gente lá, né? Mas lá não entra mais ninguém. Ué, mas quem entrou, fica. Então, o que acontece? Esses tipos de situações, eles acabam sendo, muitas vezes, negligenciados, porque a gente cria... O que eu quero chamar a atenção, gente? A gente cria slogans da crise. Nós vivemos de panfletagem de crise. Então, agora é a vacina, vacina, vacina. E nós não estamos vendo outros elementos que também estão entrando em crise e que alguém precisa fazer alguma coisa. Vocês concordam ou não? Gostaria de ouvir quem puder contribuir nesse sentido. Aí alguém fala assim, Marta, mas a vacina não é importante? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo quando nós criamos um endeusamento para uma situação e negligenciamos outras questões. Não é à toa que algumas escolas que tiveram a vontade de voltar, tiveram a vontade de voltar, foram obrigados a fechar. Por quê? Porque achavam que tinham condições de receber essas crianças, nem que fosse de uma forma mais híbrida, né? Vamos pensar assim. E tivemos aqui em Londrina situações de colégios que tiveram que fechar, com uma mega estrutura. Não estou falando daquelas escolinhas que foram casas adaptadas em bairros, não. Eu estou falando de escolas, de estruturas. Por quê? Porque foge, né? A gente está preocupado com uma receita, lavar as mãos, usar a máscara, e a gente não vê a complexidade que está além disso. E que, às vezes, precisamos ter a humildade de recorrer a outras pessoas que venham também nos ajudar nesse propósito. Não sei se vocês estão me compreendendo aí. Sim ou não? Sim? Alguém quer fazer algum comentário? Professora, eu queria só comentar assim, hoje, né, nós estamos vivendo a crise que é o coronavírus, né? E parece que não existe mais nada além do coronavírus, que não existem outras crises mais. Aí, como a senhora mesmo falou sobre imediatismo, né? É como se nada mais existisse, que não existisse uma crise social, que não existisse uma crise política e outras crises, né? Então, nós ficamos só nisso. E isso, quando também ele fala sobre a questão, ele fala muito sobre o capitalismo, né? Essa questão do retomar as aulas, mesmo nesse momento, que mesmo, né, com toda essa questão de contágio, ela foi maior do que a própria consideração de contágio. Né? Por quê? Porque aquela questão do capitalismo, de voltar às aulas e garantir, talvez, uma rematrícula do próximo ano. Né? Estou mostrando meu trabalho, não importa se alguém vai ser contaminado ou não, o importante é que as crianças vão na escola e a gente está mostrando trabalho. E é mais ou menos isso também, a questão de levar em consideração, né, na questão da escola, né?
e ter as aulas online e não levar em consideração as classes sociais, igual hoje a gente ouve muito dentro da própria instituição, né, escolar. Não, eu sou a favor das aulas online, que elas continuem e que a gente possa manter essas aulas e comunicação com os pais. E aí, no momento que você vai atender um pai lá numa consulta pedagógica, que o pai tem 5 filhos, a mãe trabalha de manhã, o pai trabalha à noite, e aí ela é chamada para uma consulta pedagógica, para ela justificar o porquê o seu filho de 1 ano e meio e a sua filha de 3 anos não estão participando das aulas online, e ela fala, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa, meu filho quer mamar no peito, a minha outra filha quer atenção, e eu tenho mais 3 filhos para dar conta, e eu não tenho celular. E aí, como que você vai fazer? Aí você... Entende? A gente tem tantas problemáticas a mais, né, para a gente poder pensar o que essa pandemia tem trazido, só que a gente daí foca só em uma coisa, né? Hoje é focado somente a vacina, e o resto a gente esquece, né? Então, é muito complicado, sabe, a gente ficar pensando tudo isso, a gente levar, né, em consideração todas as outras crises que estamos vivendo e a gente focar só em uma coisa, né? Se você for ver a mídia ou a política, só focar em uma coisa e as outras, como, entre aspas, né, não importam, e nós, né, seres humanos, ou a gente esquece ou finge que não está vendo o que está acontecendo, né? Mais ou menos... E, na verdade, eu acho que essa questão até que você coloca, eu acho que dá para a gente já fazer algumas relações com a segunda opção de leitura até para hoje, pessoal, que eu até passei, eu não sei como que eu passei aquela página para vocês, eu acho que eu deveria estar em outro planeta quando eu passei aquela página, que é o discurso 2 lá da obra do professor Alexander da Silva, quando ele vai falar sobre anotações sobre educação para a emancipação. É página 94, gente, né? Onde eu estava com a cabeça? Desculpa. E aí, vai colocar aqui, ó, de cara, fazendo a relação com a fala da Jaque, eu acho que até esses pontos que o Boaventura coloca, que ele vai falar o quê? Ó, a educação tem sentido unicamente como educação dirigida para autorreflexão crítica. Eu acho que esse momento é um momento de autorreflexão. Não é reflexão todo coletiva, mas é aquela visão mesmo da autoeducação, de me autoanalisar dentro desse processo, como que eu estou vendo isso, como que eu estou reagindo a isso, como eu estou pensando sobre isso. E aí ele coloca, bem interessante, gente, no primeiro parágrafo, porque daí não vai dar tempo a gente ler o texto, então nós vamos tentar fazer essas interseções, tudo bem? E aí, dentro desse texto, ele vai colocar assim, ó, na quarta linha, questões educacionais da atualidade foram realizadas, ó, em 1959 a 1969, que é a coletânea, né, que reúne conferências radiofônicas e conversas de Adorno com Becker sobre a questão da sociedade, da educação, né, dentro da propriedade da teoria crítica. Hoje, em 2020, nós vemos como a teoria crítica consegue ler e interpretar essa realidade e pensar em como deveria ser, né, considerando essas obras e esse período que foi lá atrás, olha para você ver, né, bem diferenciado do que estamos vivendo hoje. E no terceiro parágrafo, ele vai colocar uma coisa muito importante, que eu acho que tem muita relação com esse ponto que o Boaventura coloca, quando ele fala assim, ó, os escritos, né, dessa obra, Educação e Emancipação, por exemplo, que é a conversa que o Adorno faz com o Becker, assinalam a coerência epistemológica da teoria crítica no desenvolvimento do processo histórico de produção social com a dominação capitalista. Querendo ou não,
Nós estamos vivendo, sim, uma crise no campo da saúde, mas nós também estamos tendo uma crise na sociedade, no campo da produção, no campo dos valores, no campo das relações, né? E não é à toa que nós também estamos tendo uma crise mesmo econômica, né? Agora estamos criando memes por conta do arroz, né? Que subiu absurdamente, a carne não tem mais condições. Até esses dias nós comentando, né? O preço, por exemplo, de uma carne, um bife, não estou falando de uma carne boa, cátara, não, sei lá, estou falando aquela carne mais durinha. Eu não sei qual que é o nome daquela carne. Eu sei que eu fui no açougue, eu fiquei horrorizada. R$ 39 o quilo. Né? Você hoje, com 39, você compra, às vezes dá para um almoço, dependendo do nível da família, né? Então, agora, o que as pessoas estão fazendo? O que tem que fazer? Vai ter que se readequar, né? Então, hoje, se formos olhar em termos de mercado, supermercado, por cima, tivemos uma alteração do supermercado de, no mínimo, R$ 500. Quem vinha fazendo uma compra, não sei se os colegas sentiram isso, mas, assim, fazendo compras mensais, que aqui nós somos meio padrãozinho. Então, todo mês nós vamos lá e fazemos sempre aquela compra, né? Colocando o básico. Nós não compramos nada diferente. Tudo que está no caderninho. Quem me conhece sabe que eu sou bem metódica em algumas coisas. E foi além, passou, né, R$ 500 daquilo que estava programado. Então, junto com isso, nós também estamos num momento de crise, tudo subiu, né? E, coerentemente, dentro dessa relação contexto do professor Alex, ele vai colocar aqui, ó, ao mesmo tempo, aponta, então, também, além dessa dominação capitalista, que agora é o aproveitamento, né, desse momento também, uma dimensão formativa a ser desenvolvida, de modo pela educação formal. No caso aqui, está se referindo à educação escolar. E a questão que se coloca é: como poderemos, então, dialogar com Adorno para compreender a tensão presente entre as necessidades e as condições para efetivar a educação escolar? Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, que, querendo ou não, aqui, fazendo relação com a lição 2 do Boaventura, há aqui uma grande crise. E qual é essa crise, pessoal? Tentando relacionar com a Adorno, o que eu estou querendo dizer? Que há uma crise do quê? Das condições. Nós estamos mais preocupados em fechar esse ciclo do ano e cumprir esse ano, do que realmente com as necessidades desse sujeito, desse professor, dessa professora, que agora virou, né, tema como se diz, de TikTok, de humoristas, que estão banalizando mais ainda a educação, como sempre fizeram. Agora é mais evidente essa banalização da educação e dessa condição do professor. Consegue entender isso, sim ou não? Sim? Sim, Marta. Na verdade, Marta, também eu acho que complementa, porque o que está predominando é uma racionalidade instrumental, como fala o Adorno, né? Nós não estamos vendo, talvez, o mundo de uma forma que propicia a emancipação, que propicia que o indivíduo faça uma autorreflexão, né? As notícias que nos chegam, tudo vem de uma forma politizada, digamos assim, né? A gente, eu não sei, às vezes eu acho que a gente está um pouco cego, né, para as coisas, e a gente não pode esquecer, pessoal, que a cegueira foi uma das coisas que possibilitou a ascensão do fascismo, do nazismo, né? Um endeusamento de algumas realidades, de algumas pessoas, né? Não sei, parece que as pessoas não entendem que a experiência formativa é um processo que envolve dialética, envolve autorreflexão, envolve outras coisas que não estão na pauta no momento. Quando você foca muito nessa questão da pandemia, e eu não estou desacreditando a pandemia, ela está aí, eu mesmo estou super isolada, porque a Marta mesmo sabe, eu tenho pais com 90 anos, né? Então eu estou super isoladinha, mas eu acho que a gente não
está vendo as outras coisas, como a Marta acabou de falar. O foco está sendo direcionado, né? É uma cegueira meio coletiva, às vezes, eu acho, viu? Mas essa também é a minha visão, né, gente? Não, e até o próprio Adorno, né, ele vai falar sobre isso, né, que é a cegueira na multidão, né, essa cegueira que ele vai colocar é o processo de semi-informação, nós vamos aceitando o que vão nos dando, né, Cândida, sem, às vezes, questionar e ver os outros lados, né, ainda estamos no século XXI com aquela história, é assim mesmo, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Né? Temos muito essa cultura ainda, muito forte, principalmente dentro das escolas. Eu questionei algumas colegas, né? Você concorda disso? Eu não, mas o que eu vou fazer? Né? Questionei pessoas que estão na condição de autoridade administrativa, né? Autoridade pedagógica, no sentido assim, na coordenação. Mas você acha que esse é o caminho? Não é, mas então está todo mundo fazendo? Eu acho que esse é um grande problema. O Adorno não tem problema nenhum, sabe, pessoal? Com as tomadas de decisões. O que sempre ele lutou dentro das suas teses é o quê? É essa tomada de decisão sem consciência, sem compreensão do porquê. Por isso que no próprio texto aí, ó, nesse curso 2 que o professor Alex escreve, vai falar ali, ó, na página 95, né, onde ele coloca no segundo parágrafo, olha lá, Adorno sustenta que essa pergunta não consistiria em perguntar para que fins a educação ainda é necessária, o que colocaria numa relação de subserviência à lógica dominante de resultados. Então, não é para perguntar que fim tudo isso, não, mas valeria perguntar para onde esta educação deve conduzir. Isso significa que esta orientação já não seria mais evidente, pois não poderia ser derivada da tendência objetiva imediata, nem tampouco de uma totalidade cultural como fora ao longo da tradição metafísica. O que aqui está escrito? O que quer dizer? Não adianta queremos, né, saber para que fins, né, a educação ela é, então, necessária. Não é, porque isso vai se preocupar com o quê? Com o resultado, com o fechamento de um ciclo. Mas sim, para onde ela vai conduzir. Né? Então, diante dessa educação que estamos tendo hoje, dentro desse formato, né? Dentro dessa lógica, o que isso vai conduzir no campo formativo, tanto aí docente quanto discente, dos alunos, em todos os níveis de ensino. Eu, de verdade, confesso a vocês, eu estou sofrendo com essa ferramenta ainda. Porque quem me conhece como professora sabe, eu gosto de estar perto, eu gosto de mexer com as meninas, os meninos, conversar. Eu sou muito aquela italiana que gosta de tocar no outro. Eu ainda estou sofrendo, muito mais quando eu tenho, né, aqui na minha frente uma tela, que hoje é uma tela dinâmica, pessoal. Olha que lindo, todo mundo está aí, né, com a carinha aparecendo, quem não pode eu entendo, mas não está totalmente uma tela fechada. O duro é quando já aconteceu, em alguns momentos aí, eu tenho vontade de chorar. Vocês acreditam que eu tive vontade de chorar numa situação que eu estava com um grupo de 6 pessoas, todos com a tela fechada, né? E se eu fechasse, iam falar mal de mim. Porque eu que estava conduzindo a reunião, eu não podia fechar a bendita da tela. Mas deu uma solidão tão grande, mas deu uma vontade, assim, de verdade, do fundo do meu coração, de falar assim, sabe uma coisa? Vamos todo mundo fechar a tela mesmo e vamos fazer outra coisa. Deixa o negócio aqui só para cumprir tabela. Quando terminar o horário que eu programei, a gente volta aqui e dá tchau. Por quê? Porque é uma solidão, né? Então, o que isso vai conduzir lá na frente? Não sei, eu só quero que não conduza um acostumar dessa crise. O que eu tenho medo, viu, professor Jair, é depois a gente gostar tanto dessa experiência em meio à crise e não querer mais os afetos, não querer mais as relações, né, um perto do outro. É esse o meu grande medo, da gente gostar tanto e não querer nunca mais voltar para outra... Alguém poderia dizer, mas não vai dar para voltar do mesmo jeito. Mas eu estou com tanta saudade de ver a Cândida de perto, as meninas de perto, encontrar vocês de perto, né?
Esses dias a Nilde falou, ai, Mari, que saudade da sua alegria. Eu falei, Nilde, faz, né, o papel de papaizinho do céu para melhorar, porque até a alegria minha está indo embora, né? Ela até brincou a você, tô com saudade das suas piadas, das suas alegrias, achei tão bonitinho da parte dela. E realmente, a gente vai ficando numa situação assim, parecendo, né, um casulinho, sei lá, fechadinho, né? Tem medo de eu encontrar esse buraquinho, me afundar nele e não voltar mais. Que é esse buraquinho do isolamento eterno. Então, o que acontece? Aí vem o terceiro ponto, que é a lição 3, ó. Quem poderia ler para mim? Para a gente adiantar. São os 3h26, a gente vai ter as 4. Pessoal que está chegando agora, estão conseguindo aí fazer as relações, sim ou não? Hoje eu não vou ficar mexendo, tá, gente? Eu estou legal hoje, eu estou no meu espírito bom, né? Eu já estou me preparando, eu ainda tenho que comprar uma árvore de Natal. Alguém tem 2? Poderia me dar uma. Meus filhos estão querendo, eu tenho que criar meu espírito natalino urgente, pessoal. Se vocês souberem de alguma promoção de árvore, pode ser até árvore de brechó, para poder trazer aqui e colocar, viu, Aline? Então, as crianças já pediram, Aline? Já pediram sua árvore? Já, professora, já estão pedindo. Ah, eu tenho urgente, viu, pessoal? Eu preciso montar. Eu preciso de uma árvore para eu poder criar o espírito natalino, porque, quem sabe, né? No espírito natalino a gente vai poder melhorar um pouquinho o astral. Mas vamos lá. Lição 3. Quem vai ler? Posso ler, então? Vai lá, amor. Enquanto modelo social, o capitalismo não tem futuro. Em particular, a sua versão atualmente vigente... Para um pouquinho aí, Flávia. Essa parte eu quero ouvir do Jair, viu, Jair? Você que trabalha com essa parte do empreendedorismo. Essa parte dessa lição aí do Boaventura, ó. Enquanto modelo social, o capitalismo não tem futuro. Quando ela terminar, você vai falar para mim o que você acha disso. Eu fiquei bem preso nessa parte. E ainda estou, depois que eu fiz essa leitura, eu ainda estou me criticando, porque eu estou com uma visão muito mais ampla, pensando também no ensino superior e pensando também numa visão mais de sistema. Então, eu consegui ver essa situação com uma outra visão ainda. Agora que vocês estão discutindo e estão trazendo essas discussões, que eu estou voltando mais praticamente para a educação. E o ensino, propriamente dito. Mas eu tenho, assim, uma dificuldade, principalmente nessa lição 3. Então, a Flávia vai ler e depois você fala para a gente aí, socializa. Porque é gostoso também a gente ver, né, outros olhares, né, olhares de outras janelas. Vai lá, Flavinha. O neoliberalismo, combinado com o domínio do capital financeiro, está social e politicamente desacreditada em face da tragédia a que conduziu a sociedade global e cujas consequências são mais evidentes do que nunca neste momento de crise humanitária global. O capitalismo poderá subsistir como um dos modelos econômicos de produção, distribuição e consumo, entre outros, mas não como o único e muito menos como o que dita a lógica da ação do Estado e da sociedade. Ora, foi isso que aconteceu nos últimos 40 anos, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim. Impôs-se a versão mais antissocial do capitalismo, o neoliberalismo crescentemente dominado pelo capital financeiro global. Esta versão do capitalismo sujeitou todas as áreas sociais, sobretudo a saúde, a educação e segurança social, ao modelo de negócio do capital, ou seja, as áreas de investimento privado que devem ser geridas de modo a gerar o máximo lucro para os investidores. Esse modelo põe de lado qualquer lógica de serviço público e, com isso, ignora os princípios de cidadania e os direitos humanos. Deixa para o Estado apenas as áreas residuais ou para clientelas pouco solventes, muitas vezes a maioria da população, as áreas que não geram lucro. Por opção ideológica, seguiu-se a demonização dos serviços públicos, o Estado predador, ineficiente ou corrupto.
A degradação das políticas sociais, ditada pelas políticas de austeridade sob o pretexto da crise financeira do Estado, a privatização dos serviços públicos e o subfinanciamento dos que restaram por não interessarem ao capital. E chegamos aos nossos dias com os estados sem capacidade efetiva para responderem eficazmente à crise humanitária que se abateu sobre os seus cidadãos. A fratura entre a economia da saúde e a saúde pública não podia ser maior. Os governos com menos lealdade ao ideário neoliberal são os que estão a atuar mais eficazmente contra a pandemia. Independentemente do regime político, basta mencionar Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e China. No atual momento de choque, as instituições financeiras internacionais, o FMI, os bancos centrais e o Banco Central Europeu incitam os países a endividarem-se mais do que já estão para fazer face aos gastos de emergência, ainda que lhes permita alargar os prazos de pagamento. O futuro proposto por essas instituições só escapará aos mais distraídos. A pós-crise será dominada por mais políticas de austeridade e maior degradação dos serviços públicos, onde isso ainda for possível. É aqui que a pandemia opera como um analista privilegiado. Os cidadãos sabem que agora o que está em causa. Haverá mais pandemias no futuro, e provavelmente mais graves, e as políticas neoliberais continuarão a minar a capacidade do Estado para responder, e as populações estarão cada vez mais indefesas. Tal ciclo infernal só pode ser interrompido se romper o capitalismo. Antes de passar para o professor Jair fazer a consideração, dentro da teoria crítica, Adorno não tem essa percepção. Essa base do Boaventura, neste caso, aí a Cândida me ajuda, ela está mais ligada dentro de uma visão do materialismo histórico dialético. Embora o Adorno ele tenha a base marxista, ele acredita que não é, principalmente essa última frase aqui, ó, que tal ciclo infernal só pode ser interrompido se interromper o capitalismo. Ele não acredita nisso. Porque ele acredita que também dentro de um campo, né, ao contrário do capitalismo, socialismo, toda essa manobra, né, vai continuar acontecendo de uma outra forma. Então, por exemplo, dentro da visão, né, marxista, principalmente até aquele Newton Duarte, ele defende isso. Somente com uma sociedade anticapitalismo, né, anticapitalista, uma sociedade socialista, que a gente poderá acreditar numa nova relação humana e nova visão de homem. Por que o Adorno é considerado dentro da educação, dentro, né, dessas contribuições, como uma pessoa pessimista? Porque ele não acredita que esse é o problema. Por isso que ele não investe nessa mudança radical do mundo e das relações. Por isso que ele volta-se para mudança individual, pelo menos no pensamento. O grande foco do Adorno é que a emancipação ela não está, né, nessa, como que eu posso dizer, nessa ruptura geral da sociedade, porque ele não acredita que isso é possível. Porque vai ter pessoas que querem e os que não querem. O que ele acredita é que eu, enquanto ser humano, tenho que ter uma condição de percepção disso e ver o que me afeta na minha humanidade e o que não me afeta na humanidade. E até interessante que os intérpretes, né, adornianos fazem até brincadeiras. Quem não gosta de uma vida com, me ajudem aí, com conforto, né? Quem não gosta? Todo mundo gosta. O que não pode é destruir a essência humana, essa essencialidade, a ponto de colocar o sistema, a produção, a mercadoria, o consumo, ou poderíamos dizer, o ter em detrimento do ser. Eis aí o ponto que é um ponto importante dentro dessa perspectiva. Então, deixa bem claro que há, sim, dentro da teoria crítica, um olhar crítico que se aproxima do olhar dentro dessa obra, mas o seu fim não se acredita nesse fim, na mudança por esse fim.
porque, de acordo com o processo, isso não é possível, isso não vai garantir mudança das relações. Pode falar, Jair. O que você achou, meu filho? Manda ver. Então, é um tema muito complexo, para mim é complexo, porque nós estamos passando por um processo de discussão de uma reforma administrativa, em que busca se mudar ou propor mudanças no modelo do servidor público, no caso federal, depois provavelmente vai impactar no modelo estaduais e municipais. E eu participo de bastante discussões sobre isso, sabe? Recentemente, falando até do caso do Amapá, onde houve uma questão de uma empresa privatizada que provavelmente deixou todo mundo à mercê. Mas o que ocorre, a grosso modo, é que é uma relação de poder. Eu vejo assim, independente do sistema, todo sistema tem uma relação de poder. E essa relação de poder está cada vez mais concentrada. Então, o que nós temos que pensar é nessa planificação do poder. Quando o poder consegue se planificar, você consegue dividir e buscar outros meios. Você pensar assim, dentro da lógica capitalista, ou de qualquer outra lógica, qual que é a finalidade da educação? Por que tem se buscado a educação? O capitalismo, ele tem um fim na educação. E outros modelos têm outros fins. Então, o que nós estamos precisando é ajustar esses fins do capitalismo. Para quem que a educação está servindo? Servindo para manter essa concentração de poder, essa concentração de riqueza, para servir, ou também para libertar, ou para ajudar as pessoas a ter esse conforto que todo mundo deseja, ou amenizar cada vez mais. Então, ela extrapola um pouco, assim, na minha opinião, não mais voltado diretamente ao modelo, seja neoliberal, o que quer que seja, mas sim um modelo de poder político por trás, que essa lógica dominante de manter cada vez mais poder, mais riqueza, mais concentração, e com isso você vai fazer os mecanismos de controle, e um dos mecanismos de controle é justamente a educação. Perfeito. Eu acho que mas eu acho que essa tua colocação, ela tem muita lógica em relação à discussão dentro da teoria crítica, né? Aí vem o ponto, a gente não pode colocar um padrão, né, Jair, uma condição, e não ver essa complexidade maior que envolve. A gente faz as críticas em relação ao sistema, né? Aí a pergunta e o que somos? Somos parte do sistema, ou somos o próprio sistema, de repente? Né? Isso acontece muito no campo da educação, principalmente quando a coisa não está indo bem. Quem é da educação sabe o que eu estou falando. Aí a gente fala o quê? Qual que é a nossa justificativa? Esse sistema, essa sociedade excludente, essa sociedade... Ué, mas o que eu sou dentro desse conjunto? Eu também sou sistema. Sistema não é um lugar de parede, uma parede, não é? Né? O que é? Um conjunto de intenções e ações que envolve, né, em benefício para algum objetivo. Então, eu acho que é um ponto de se pensar dentro dessa lição que o Boaventura coloca. E eu gostei dessa questão aí, viu, Jair? De repente, a gente poderia até para o ano que vem pensar num texto, numa leitura, sabe? Para fazer uma análise em cima desses apontamentos que você coloca, para a gente também ter um olhar diferente. Porque, querendo ou não, isso tem um impacto não decisivo, não vou falar essa palavra decisivo, mas tem um impacto considerável dentro da escola e da educação, concorda? Bom, a lição 4, para a gente não delongar muito, vamos lá. Quem lê? Professora, eu posso falar uma coisa super rápida que eu até comentei com a Natasha sobre a crítica que a Arendt faz a Marx? Por isso que ela dialoga muito, né, com a teoria crítica, porque ela fala assim, ele ficou tão preocupado com as questões econômicas, com as divisões de classe, que ele acabou esquecendo das outras questões que são também importantes para discutir todo esse problema, todas essas crises. Por exemplo, a política. Ele deixou a política de lado, ele focou só na parte econômica, parte social, e outras questões, né, que teriam que ter um aprofundamento maior também, né? Uhum.
Até porque o objetivo não era, né, necessariamente entrar por esse campo, mas para o campo mesmo das relações humanas, né? Esse campo mais subjetivo da sociedade, se a gente for considerar assim, né? Certo? Quem mais? Agora, alguém mais? Não? Ó, interessante que lá no texto do Alex, na página 95, o quarto parágrafo vai falar aqui, ó, né? É interessante isso, que a necessidade de uma educação para a maioridade. O Walter Benjamin fala muito sobre isso, né? Que é a infantilização da educação, né? Ou infantilização docente. Tinha uma relação com a aposta de que a atividade crítica e reflexiva deveria ser entendida a todas as pessoas. Essa crítica que o próprio Jair faz, essa leitura, é uma visão, é uma atividade crítica e reflexiva, né? Para não se enquadrar, olha só, dentro de um só postulado, só uma verdade, que se torna, às vezes, até, né, como única, né? E aí coloca aqui, ó, Oi? Só tirar uma dúvida. Essa maioridade que o professor traz no texto é naquele mesmo sentido da maioridade de Kant? Isso, de sair dessa condição de minoridade. E essa maioridade se daria pela tomada de consciência, né? Que é essa crítica reflexiva e constante, que é a crítica imanente, né? Que ele vai falar bastante dentro da obra da dialética negativa. O que eu até comentei do Walter Benjamin, porque o Walter Benjamin ele impressa, entre aspas, esse conceito kantiano, que é a menoridade, a maioridade, e ele utiliza o campo ele usa o termo da infantilização, que ele não discute a infância como uma etapa cronológica, ele discute a infância como uma condição humana. E aí ele vai falar que essa menoridade, né, e maioridade, na verdade, dentro de uma visão benjaminiana, seria o quê? Uma certa infantilização. Infantilização do quê? Da não capacidade de narrar no sentido do quê? De ver essa complexidade do mundo e ter um olhar para além do que está posto. Dentro daqui, da escrita do Alex, ele vai se recorrer à educação kantiana, onde o Adorno ele utiliza, né, dessa base para compreender o quê? Essa maioridade no sentido associado à tomada de consciência. Certo? E aí, para isso, ele até coloca, ó, na sequência, ó, essa ideia de educação, ela expõe a necessidade, essa palavra é muito importante, de decifrar as condições e os determinantes históricos que causam o modo a qual os indivíduos são submetidos. Então, por exemplo, com a fala do professor Jair, ele faz o quê? Ele tenta decifrar, não só por um ângulo, que é aquele que já está instaurado dentro das relações humanas e já está definido como os caminhos. Quando ele faz esse exercício de ver um outro olhar, dentro de uma perspectiva da teoria crítica, é uma necessidade do quê? De decifrar. E esse decifrar é o quê? É a crítica, né? Essa capacidade de tomar consciência. Ó, peraí, todo mundo fala que então tem que fazer tal coisa. Mas peraí, vamos ter um olhar de maioridade sobre isso. Não é bem assim. Aí, quando eu faço esse exercício, é aquilo que o Marcos Nobre vai fazer na obra lá sobre a questão da teoria crítica, quando ele fala, eu venho, olho, a teoria crítica faz o quê? Eu olho a sociedade e vejo como ela é e como ela está. E aí eu faço um exercício crítico de como deveria estar. Só que esse deveria estar não garante que vai estar. Por isso que o povo entra com tudo, com Adorno, com essa teoria, dizendo o quê? É muito pessimista, fatalistas, né, Cândida? Né? Muito pessimista, esse povo aí fala, não fala nada. Por quê? Porque o próprio Adorno fala, é como deveria estar. Só que não significa que esse deveria estar vai ser solucionado. Nós vamos conseguir. Porque isso tem um conjunto. E a partir do momento também que for esse deveria estar, ficar perfeito do jeito que a gente almeja, a gente já fechou no quê? No produto final. E aí, cadê a crítica imanente?
Então, é um exercício que, na verdade, é por isso que ele é dialético, por isso que o Adorno, ele tem, né, ele é dentro de uma base marxista, porque ele é dialético. Só que ele não fecha, né, ele não resolve, porque ao resolver, ele considera também que, será que eu já não me enquadrei numa verdade também? Consegue entender, gente, essa relação? É a dialética negativa, né, Marta? Aquela que não fecha, né? Ela abre, ela... Isso, ela abre possibilidade, que é o desencantamento. Ele fala que a partir do momento que eu me encanto com o mundo, eu me conformo com ele. Agora, o que eu tenho que desenvolver é o desencantamento no mundo e com o mundo. Por quê? Porque pelo desencantamento eu sempre fico, mas espera aí, não é bem assim, né? Se a gente for olhar por isso. Ou se a gente pensar, que nem o caso agora que a gente está vivendo. Ah, tá, não é bem só a vacina, né? Aí lavar as mãos, não é também só lavar as mãos, né? E usar máscara, porque se a máscara não for lavada, não for higienizada, né? Também todo mundo vai, não é só chegar e pegar dessa máscara aí, que alguns fazem isso, quando chegam na beira dos lugares aí, supermercados, não é? Um pede pro outro, você trouxe a máscara? Rapaz, esqueci a máscara, me peça a sua aí. Né? Não é só no meio de criança que acontece a espontaneidade do uso da máscara. Aí, o que dentro desse movimento dialético vai fazer? Que essa dialética negativa que a Cândida coloca. Então, não é só usar máscara. Eu tenho que saber também o quê? Como proceder para esse uso. Aí vem de novo, ó, não é só o fim, é o meio. Né? Não é só lavar a mão, mas tem que ser o processo. Como você está lavando a mão? Não é só usar álcool gel, mas como você está fazendo isso? Não é só se isolar, mas como que você está se isolando? Você está se isolando e deixando um monte de gente na sua casa? Né? Então, o bacana da teoria é isso, que ela vai fazendo esses confrontos. Alguém poderia dizer, não para. Não, porque ela é de cunho filosófico, é uma discussão da sociedade, não pelo campo da economia, é pelo campo da filosofia. E a filosofia, ela faz o quê? Ela se nega à conformação. Ela não se permite conformar, ela não fecha ciclo. A partir de uma situação, eu vou criando outras situações. E é isso que vai nos fazendo o quê? Palavrinha mágica, nos potencializando a ter novos olhares sobre aquela mesma realidade. Né? Então, é mais ou menos nessa jogada aí, né? Vamos por assim. Vamos lá, vamos correr um pouquinho. De repente, pega só a primeira parte, às vezes a gente não lê tudo, tá? Lição 4. Acho que aqui também tem muito a ver com o que o próprio lição 3 já trouxe, gente, para quem leu. Mas vamos lá, lê só essa primeira parte. Tudo bem aí, para quem chegou? Se não quiser falar, coloca aí no chat aí, gente. Fala, gente, o que é isso? Mano de doido. Posso ler, professora? Vai lá. Lição 4. A extrema-direita e a direita hiperneoliberal ficam definitivamente esperas, desacreditadas. A extrema-direita tem vindo a crescer um pouco por todo o mundo. Caracteriza-se pela pulsão antissistema, a manipulação grosseira dos instrumentos democráticos, incluindo o sistema judicial, o nacionalismo excludente, a xenofobia e o racismo, a apologia do Estado de exceção securitário, o ataque à investigação científica independente e à liberdade de expressão, a estigmatização dos adversários, concebidos como inimigos, o discurso de ódio, o uso das redes sociais para a comunicação política e menosprezo dos veículos e mídia convencionais. Pode parar. Aí, o que eu vejo aqui? Eu vi aqui que no meio da produção, da discussão, ele traz o quê para nós? Qual é a palavrinha mágica de tudo isso que ele acabou de falar? Barbárie. É a barbárie, que, na verdade, dentro do olhar do Boaventura, está refletida onde? No nosso sistema político. Ele coloca tudo isso que está mostrando é o quê? É o que nós estamos vivendo neste contexto. Aí vem o quê? Que é aquilo que a própria Arendt vai fazer. E ela fala que a crise da educação, a crise das relações, não é só uma crise de formação, é uma crise política.
Aí alguém vai concordar ou não? Não vamos nem entrar no mérito disso, que não é o nosso objetivo. Mas o que a gente tem que entender aqui? O que ele traz aqui são características, né, antidialéticas, características de uma concepção de política e de sociedade que não está em sintonia com uma concepção de sociedade, né, de formação humana dentro da visão mais como se diz, da cooperação, da solidariedade, dessa universalidade do homem. Aqui coloca o quê? Uma concepção de sociedade atrelada a uma concepção econômica, meramente. Aí isso daí, gente, vai vir nessas lives que a gente está vendo bastante, eu já até, inclusive, já comentei sobre isso, que é quando a gente está preocupado com o número dos que morreram, e não com as dores de quem ficou. Entendem isso? Então, na verdade, nós estamos preocupados com as taxas que aumentam, a curva que sobe, a curva que desce, sei lá, aquilo. E por trás não são números, são pessoas. E não são só pessoas, são vidas que foram por negligências médicas ou por outras situações que poderiam estar envolvendo a sua própria pré-histórica, né, de vida, de organismo, ou por outros pontos também, das crises que aumentaram, que muitos morreram, não só pelo vírus, mas pela condição social vivida por conta do vírus. Então, nós tivemos um caso alarmante de violência doméstica. A banalização, né, professora? A banalização de suicídios. Então, o que acontece? A crítica que o Boaventura traz aqui é que nós estamos de uma forma muito instrumental, aí vem a palavra de novo, muito comercializada, muito maquinal, muito numérica. É aquela matematização da sociedade, do mundo e da educação. É o caso também que vai entrar dentro da escola. O que nós fazemos lá nos relatórios? Quantos que assistiram a aula? Quantos que não entraram para assistir a aula? Esses dias eu tive que fazer isso, numa situação de estágio, de reunião. Numa primeira vez eu deixei rolar. Aí quase ninguém entrou. Aí na outra eu falei, eu vou entrar para ver se vocês entraram. Se vão participar ou não, já não era nem meu foco. Ó, eu mesmo acabei caindo no quê? Nas malhas da insonsa sabedoria. Eu querendo dar uma de boa, de professora, eu fui lá para entrar naquela reunião para ver se as alunas realmente tinham entrado. Se elas estavam prestando atenção ou não, nem sei se eu pensei nisso. Eu só pensei em ver se os nomes estavam lá. Então, aí é onde o Adorno vai falar, ninguém escapa da semi-formação. Querendo ou não, nós estamos o tempo todo dentro desse processo semi-formado. E por mais que a gente queira ser crítico, em alguns momentos a gente cai, porque o negócio é forte, o negócio é que nem esse caso aí. Ai, né, o ódio. Mas será que também, quando fizemos uma crítica com olhar para a humanização, também não tivemos uma manifestação de ódio? Estão me entendendo, gente? Quando nós nos irritamos com certos vídeos, certas postagens totalmente fora da casinha, que é o que a gente está vendo por aí, será que diante da forma com que nós tentamos reivindicar e criticar, também não pode estar sendo uma devolutiva do ódio? Né? A mesma coisa dentro da educação. Né? Então, o detalhe que a gente está entendendo, até as meninas aí que chegaram, não tem como eu pensar na escola, na educação, em qualquer nível, se eu não pensar nessa sociedade, porque eu não estou numa ilha, eu não estou fechadinho no mundo. E muito, né, aquilo que o Arroio vai falar, as marcas profissionais são marcas humanas. Querendo ou não, nós levamos para o interior dessa escola concepções não só pedagógicas, mas concepções humanas, de vida, de olhar, enfim, tá? Vamos seguir mais um pouquinho. Enquanto isso, gente, eu gostaria que vocês colocassem o nome completinho de vocês aí, ó, para a gente deixar registrado as presenças, tá? Lembrei agora desse detalhe. Porque depois eu tenho que conferir os nomes em relação àqueles que vão, né, que eu vou colocar lá para vincular o projeto na UEL e para vincular no CNPq. Vai. Defende, em geral, o Estado mínimo,
mas é pródiga Não, nos dois... pode ir para a próxima lição, Tati, porque, na verdade, ele vai fazer toda essa caracterização aí, tá? Tá. Lição 5. Colonialismo e o patriarcado estão vivos e reforçam-se nos momentos de crise aguda. As manifestações são múltiplas, eis algumas delas. As epidemias, de que o novo coronavírus é a mais recente manifestação, só se transformam em problemas globais graves quando as populações dos países mais ricos do norte global são atingidos. Foi isso que sucedeu com a epidemia da SIDA-AIDS, né? Em 2016, a malária matou 405 mil pessoas, a esmagadora maioria em África. Isso não foi notícia. Os exemplos podiam multiplicar-se. Por outro lado, os corpos racionalizados e sexualizados são sempre os mais vulneráveis perante um surto pandêmico. Seus corpos estão, à partida, mais vulnerabilizados pelas condições de vida que lhes são impostas socialmente pela discriminação racial ou sexual a que são sujeitos. Quando o surto ocorre, a vulnerabilidade aumenta, porque são mais expostos à propagação do vírus e se encontram onde os cuidados de saúde nunca chegam, favelas e periferias pobres da cidade, aldeias remotas, campos de internamento de refugiados, prisões, etc. Realizam tarefas que envolvem mais riscos, quer porque trabalham em condições que não lhes permite proteger-se, quer porque são cuidadoras da vida de outros que têm condições para se proteger. Por último, em situações de emergência, as políticas de prevenção ou de contenção nunca são de aplicação universal. São, pelo contrário, seletivas. Por vezes, são abertas e intencionalmente adeptas do darwinismo social. Propõe-se garantir a sobrevivência dos corpos socialmente mais valorizados, os mais aptos e os mais necessários para a economia. Outras vezes, limitam-se a esquecer ou negligenciar os corpos desvalorizados. O que isso aqui está querendo dizer, pessoal? Qual é a moral da história? As desigualdades, né? A sociedade, nós, no mundo, em termos mundiais, nós só percebemos que nós tínhamos uma crise mundial quando? Quando o país menos desenvolvido foi envolvido pela pandemia? Não, quando a Europa foi envolvida. Quando os mais desenvolvidos, eles sofrem, né? Aí é considerado uma crise. Isso. Por quê? Porque aí o que está querendo dizer? Que há a verdadeira desigualdade. Não é pelo número daquela maioria que sofre, é pelo número de uma minoria que supostamente sofre. As ditas potências, né, professora? Então, as ditas potências, principalmente, quem que acredita, quem pode acreditar? Pessoal, vocês acreditam que os Estados Unidos entrou numa situação de crise? Estados Unidos, o que ele é representando para nós, em termos de mundo? Potência. Não é uma metrópole, vamos pôr assim, não o cara do momento? Quando ele cai e ele se torna vítima dessa condição, o que acontece com os países que estão em dependência dos Estados Unidos? Se apavoram. Se eles, que são os poderosos, não estavam preparados, e nós, que somos fichinha. Mas olha para você ver, a referência foi de quem? Desse poder. Né? Aí vem o que aqui? O que está querendo dizer na lição 5? O poder. Né? Essa questão do poder, do empoderamento, ele acaba definindo ações e políticas. Né? E aí, claro, que é efetivando cada vez mais essa desigualdade. Com certeza, enquanto era um país mais pobre, já vivia na pobreza, mas uma crise do contexto. Estão me entendendo? Agora, quem é aquele que estava numa condição de soberania, ele cai, aí ele assusta. E ao assustar, ele põe, né, para os outros uma crise não só do vírus, por exemplo, mas uma crise, como que eu posso dizer, de pertencimento.
né, o desespero, que foi o que aconteceu no início, o apavoramento, as decisões até impensadas, enfim. E, como se diz, as tentativas de soluções imediatas, uma sobre outra, que é o que o próprio Adorno vai falar, e o Alex, ele escreve muito bem, que é essa racionalidade, essa instrumentalização da razão, que o pessoal começa a entrar em crise. Lembra da questão do papel higiênico? O povo lá comprando um monte de papel higiênico, ninguém perguntou aqui no Brasil por que eles estavam comprando papel higiênico. Vi na reportagem para todo mundo. Quando eu cheguei no supermercado para comprar papel higiênico, não só papel higiênico, fazer compra, não tinha papel higiênico. A pergunta é, por que compraram tanto papel higiênico? É a pergunta que está no ar até hoje, eu não sei se eles souberam. Alguns podem ter já descoberto por quê, outros não. Então, é mais ou menos dentro desse campo. E a lição 6, para fechar, vamos passar aí só uns minutinhos, gente, me perdoe aí, extrapolando um pouquinho, que é o regresso do Estado e da comunidade. Pode ler só as primeiras partes aqui, até a parte do capital social. Quem for ler, pode ser, Tati? Posso ler. Lição 6, o regresso do Estado e da comunidade. Os 3 princípios de regulação das sociedades modernas são o Estado, o mercado e a comunidade. Nos últimos 40 anos, foi dado prioridade absoluta ao princípio do mercado em detrimento do Estado e da comunidade. A privatização dos bens sociais coletivos, tais como a saúde, a educação, a água canalizada, a eletricidade, os serviços de correios e telecomunicações e a segurança social, foi apenas a manifestação mais visível da vida coletiva. Mas, insidiosamente, o próprio Estado e a comunidade ou sociedade civil passaram a ser geridos e avaliados pela lógica do mercado e por critérios de rentabilidade do capital social. Isso sucedeu tanto nos serviços públicos quanto nos serviços de solidariedade social. Foi assim que as universidades públicas foram sujeitas à lógica do capitalismo universitário, com os rankings internacionais, a proletarização produtivista dos professores e a conversão dos estudantes em consumidores de serviços universitários. Foi também assim que surgiram as parcerias público-privadas, quase sempre um mecanismo de transferências de recursos públicos para o setor privado. Foi finalmente assim que as organizações de solidariedade social entraram no comércio da filantropia e do cuidado. As pandemias mostram de maneira cruel... Oi? Pode terminar. As pandemias mostram de maneira cruel como o capitalismo neoliberal incapacitou o Estado para responder às emergências. As respostas que os Estados estão a dar à crise variam de Estado para Estado, mas nenhum pode disfarçar a sua incapacidade, a sua falta de previsibilidade em relação às emergências que têm vindo a ser anunciadas como de ocorrência próxima e muito provável. Estou certo de que nos próximos tempos, esta pandemia nos dará mais lições de que o fará sempre de forma cruel. Se seremos capazes de aprender, é por agora uma questão em aberto. Olha só, para fechar essa discussão, na verdade, o que o Boaventura coloca aqui, que o mercado ele acaba ganhando, né? E esse mercado no sentido da própria privatização, em relação ao Estado e à comunidade, que acaba se usufruindo, né, dos sistemas públicos, né? Bom, se a gente for fazer essa relação com a própria questão da pandemia, gente, não é muito diferente. Morreram pessoas de todos os tipos, mas quem mais morreu? Quem precisou do Estado e da comunidade. Ou estou equivocado? É uma realidade. Outro ponto que vai colocar, que as universidades públicas, né, elas acabam sendo o quê? Elas entram dentro da situação da privatização para sobrevivência. Olha, eu e a Cândida estamos na UEL. Nós estamos vivendo uma característica de escolas, instituições privadas. Não significa que nós estamos privatizados, né, Cândida? Mas, assim, a metodologia se aproxima, que é uma metodologia que várias instituições públicas já criticaram. Temos várias teses, dissertações fazendo críticas, que, na verdade, não estamos fazendo uma educação em AD. É um ensino remoto. A educação em AD é muito mais complexo. Mas nós, na verdade, assim como nós criticamos aquela criança online e pedimos para que ela ficasse offline,
Nós também tivemos essa situação, que aquela criança que nós lutávamos para ser offline, hoje nós estamos querendo que ela esteja online. Aquela escola que nós lutávamos pelo presencial, né? Agora nós estamos, como se diz, aceitando essa outra forma de aprender, seja ela positiva ou não, mas nós estamos aceitando. Então, na verdade, o que ele está colocando, só que diante de todo esse impacto, quem mais perde? Que não tem estrutura, que não estava preparado para isso, é o Estado. Concordam comigo? Quantos professores, não vou entrar no meio de escola, quantos professores das redes municipais, das redes sociais, que tiveram que se virar nos 30 e que ainda estão sofrendo? Não é à toa que quantos memes surgiram depois disso, das coitadinhas gravando vídeos e fazendo um monte de bobageira. Por quê? Não é porque eram ruins, porque não estavam preparados, nós não fomos preparados para isso. Ao contrário das redes privadas, já tinham essa estrutura. Vocês estão me entendendo? Não foram tão impactadas. Não é à toa, por exemplo, que muitas escolas aqui em Londrina já estão encerrando o ano letivo, enquanto outras estão encerrando o primeiro semestre. Né? Então, o que ele está querendo dizer é o quê? Que dentro da campo, quem ganha muitas vezes é o mercado mesmo. Por quê? Porque ele se antecipa ao que vai surgir. E aquele que é o sistema, né, mantido pelo Estado, a comunidade, ele acaba sempre o quê? Meio atrasado nisso. Que é o que aconteceu agora, que tivemos que criar toda uma estrutura. E por isso que as falhas acabam sendo mais visíveis aonde? No sistema público. Não estou dizendo só questão da escola, sistema público. E aí envolve saúde, envolve todas as condições, certo? Aí, gente, para fechar com o texto do Alex, eu vou ler só alguns trechos para a gente encerrar e fazer essa relação. Então, diante disso, fazendo uma relação com a educação, ele vai falar lá na página 95, no último parágrafo, segunda parte, que ele coloca assim, ó, tal degeneração, então todos esses pontos, todas essas lições colocadas pelo Boaventura em sua obra, A Cruel Pedagogia do Vírus, então tal degeneração é produto de sua carência reflexiva. Pois, no entender adorniano, educar significa levar a sério o tempo necessário para a construção de sentido que se dá na relação pedagógica. Então, qual o sentido de tudo isso? Esse tempo é muito mais do que uma idade cronológica, né? Como no caso da educação formal, no caso ali por séries, ciclos, níveis. Então, independente do pequenininho ao maior, qual o sentido disso? Para onde eu vou conduzir tudo isso? Né? Então, esse exercício, dentro de uma perspectiva adorniana, ele é fundamental. E aí vem na página 96 os dois subsequentes parágrafos que eu gostaria de ler. A formação não se resolve numa fórmula qualquer. Então, a educação, o ensino à distância, o ensino remoto, é uma estratégia para tentar amenizar. Não é solução. E não é fim. Mas depende da forma deliberada da relação entre os envolvidos no processo educativo. E isso é uma relação que implica um sentido tríplice entre o ético, o estético e o político. Isso é muito importante. Tudo isso, né? Como que está afetando no campo ético essa humanidade? Como está afetando o campo estético da sensibilidade, né? E como que está afetando o campo político, mas não no político de partido, político em termos de condição humana. A educação, então, é uma relação com o outro, e se não for, cairá no quê? No solipsismo, pelo qual problemas são resolvidos antes mesmo de surgirem. Respostas são dadas a perguntas que não mais são feitas, e perguntas ficam sem respostas. Aí ele coloca no outro parágrafo, a pergunta educativa trata-se da expressão do sentido da própria relação pedagógica. Se existe uma maioridade educativa, ou seja, se existem profissionais realmente que estão preocupados para onde tudo isso vai conduzir, ela então tem que se encontrar em questões fundamentais de existir pedagógico. O que vou aprender? Para que vou aprender? E a mais fundamental de todas, por que vou aprender? Aí, para fechar,
Educar desse modo significaria constituir relações, não com uma totalidade amorfa, impessoal, mas recriar o sentido das partes corroídas pelo pensamento que se fez totalizante. E no finalzinho, lá nos últimos parágrafos da página 98, coloca: Adorno, mesmo não sendo um teórico da educação, oferece em suas reflexões, condições fundamentais para uma educação autorreflexiva dos indivíduos. Então, é um momento de autorreflexão, de tudo isso, né? E a perguntinha básica, que tem que deixar assim na nossa mente: qual o sentido disso e para onde tudo isso vai conduzir? Pois, para ele, a educação tem sentido unicamente como uma educação dirigida para a autorreflexão crítica. Isso significa que, mesmo inseridos no processo de semi-formação, que ele utiliza aqui o termo de deformação do nosso tempo, podemos buscar um arcabouço substancial de resistência às relações danificadas. E como que poderíamos pensar nessas resistências, gente? E esse exercício que nós estamos fazendo aqui. Por mais mínimo que seja, é um exercício suposta resistência, quando eu paro para pensar sobre uma situação e tento ver outros elementos que estão envolvidos. E finalizando, a intenção, então, é mostrar a atualidade e a persistência dos diversos modos de submissão da educação aos limites da razão instrumental. E o que isso tudo significou? Até agora, tudo isso que nós fizemos, no campo da escola, no campo da sociedade, as medidas, o que tudo isso significou? Significou compreender que a formação dos indivíduos, nesse modo, tornou-se intrinsecamente limitada. Então, o que acontece? Que é limitada por quê? Porque nós acabamos fechando a nossa discussão prontos para encontrar soluções, mas não estamos prontos para pensar no processo. E quando nós fazemos exercício, não é todo mundo que aceita, viu, professores e pessoal aí? Tem gente que fala assim, que coisa chata, porque pensar dói. Esse exercício, ele não é prazeroso. Ele é dolorido. Porque ele coloca a gente numa condição de, às vezes, até impotente, diante de uma situação como estamos vivendo. Agora, é muito fácil fingir que está tudo bem e levando. Mas quando eu faço esse movimento, o que eu percebo, pessoal? Eu percebo que ele traz dor, porque ele me faz enxergar o que nem todo mundo enxerga. E a dor também vai ser o quê? Como que eu vou dizer isso para o outro? Como que eu vou interagir para o outro e fazer ele entender que essa forma que está usando está judiando essas crianças? Que esse ensino superior, dentro dessa forma, não vai necessariamente garantir, porque nem o outro garantia. Se o outro que não garantia, imagina esse. Então, enfim, né? Não temos soluções, mas nós temos o quê? Questões. Né? Nós temos críticas a fazer. E aí a gente continua fazendo, quem sabe, em outro momento, né? Agora só em 2021, tá, gente? Ou no grupo, quando alguém postar umas coisinhas lá, né, a gente fazer umas reflexões. Ou o tempo todo nós conosco mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? E aí, as meninas que chegaram hoje, Jair, deu para suportar, Jair? Tudo certo? Sim, tudo certo. Perfeito, professor. Então, tá bom. Pessoal, então, estamos encerrando, tá? Muito obrigado aí. Então, fica aí para fevereiro de 2021, nosso retorno. Depois eu vou criar um cronograma melhorzinho, assim, estipulado, para que vocês recebam e possam se organizar. Certo? Um abraço a todos. Um abraço a todos também. Marta, tchau. Obrigada. Marta, Jair, seja bem-vindo. Dilaine e todas as meninas aí, os meninos. Obrigada. Daí, Gi, gostou, Gi? Fica firme agora, hein, Gi? Pode deixar, prof. Agora não saiu mais. Tchau, tchau. Falou, um abraço, tudo de bom. Tchau, gente. Beijão. Beijão.